Bom, esse vídeo, né, é primeiramente para agradecer a vocês, né, seguidores, né, do meu canal, né, que ele está crescendo. Está crescendo aquele pedido que eu fiz a vocês, né, porque para eu disponibilizar no Instagram, né, eu preciso de ter 10 mil, mais de 10 mil inscritos, né. Eu peço a vocês novamente, né, reitero, né, para compartilhar e pedir para se inscrever para eu poder atingir, né, essa meta, né, para disponibilizar meus vídeos no Instagram. Bom, outro ponto também, tá, que eu gosto de pedir para vocês, muitos mandam, né, comentários, né, pelo Gmail, né, é cafthompson, né, @gmail.com. E eu peço a vocês, né, que comentem exatamente no canal. Tá? São somente elogios que muito me emocionam. Tá? Eu só tenho a agradecer a vocês. Né? Isso me dá, nos meus quase 79 anos, eu vou fazer em novembro, né? Isso me dá muita força para cada vez, né, eu me concentrar, né, nesse meu trabalho, né, de fazer o bem não interessando a quem. E vários vídeos, né, eu gravei, né, por sugestões de vocês mesmos. Por exemplo, a parte de climatologia, né, pêndulo de Foucault, né, a parte de dinâmica, né, de professor, né, eu gostaria de ter um vídeo sobre análise Fourier, né, peguei um tempo, gravei, né. Um outro aí agora, né, pediu sobre vibrações, né, que está exatamente no meu caderno, né, anotado, né, vibrações. E assim vai. Eu só gostaria que esses comentários, né, fossem feitos, né, via YouTube, né, que realmente é importante, né, e eu só, até hoje, né, eu só tenho recebido, né, elogios, né, que muito me enaltecem, né, e até, né, de colegas meus, PhDs, né, dizendo sobre a forma clara, né, que eu tenho alguns vídeos em inglês, né, com que eu explico. Eu vou dizer a vocês, né, o porquê, né, dessa minha preocupação. Né. Eu, né, desde os meus 10 anos de idade, né, 11 anos, eu entrei no ginásio, né, Nilo Peçanha, em Barra do Piraí, né, e eu já comentei isso, né, eu tinha horror de matemática, horror de matemática, eu não entendia, era uma confusão muito grande, né, e eu sempre gostei muito de português, geografia. Português eu gosto até hoje, né, geografia, história, né. Aí eu comecei a observar, né, sem influência de meus pais, sem nada, né, que nós morávamos na vila de Santanésia, né, distrito de Piraí, né, fica entre Piraí e Barra do Piraí. Havia ainda uma fábrica, né, de papel. Meu pai trabalhava na fábrica, né, como escriturário, né, e na época havia um engenheiro, né, e que era chamado até de Doutor Cláudio, né? E eu via, né, observava as regalias que ele tinha, né, exatamente pela função dele, né. É o único que tinha carro, certo? E uma vez, né, ele estava mudando, né, saindo da fábrica, eu perguntei ao meu pai, né, por que o Dr. Cláudio está indo embora? Não, meu filho, ele teve uma oferta muito grande em São Paulo, né, para Santos, né, Cubatão, né, não sei nem se fica em Santos, né, ele falou isso, né. E ele, aí eu comecei a observar, né, e estava vendo que o sucesso, né, seria o engenheiro, né.
É interessante isso aí, como influencia, né, gente? Ninguém me falou, nem nada, né? Porque eu não gostava de matemática, não adianta, eu não gostava. O A mais B ao quadrado, né? Eu não entendia por que não era A2 mais B2. Então, né? Meu nível era assim. Né? Aí, e eu tinha um professor no ginásio, né? Professor Zé Ribeiro, né? E ele tinha o hábito, né, de 2 meses antes da prova final, eu tinha a prova final, né? Ele dava 6 questões. Ele dividia a turma em A e B, 3 para uma turma e 3 para outra. 2 meses antes. Aí a garotada ela sentava, né? Eu não participava, né? Porque eu não gostava, né? Eu decorava. Então eu tirava 10, né? Meus colegas na escola técnica, que alguns são aqui no meu canal, sabem exatamente o que eu estou dizendo, né? E aquilo, né, indiretamente me fez mal, né? Porque se eu não tinha pressão alguma, mas a pressão foi o tal engenheiro, o Dr. Cláudio. Eu falei, eu tenho que ser engenheiro. Aí eu me lembro, né, que apareceu a escola técnica de Volta Redonda, o exame muito, muito difícil. Eram 30 vagas, 6 para alunos de fora, né? E eu concorri nessas 6, né, e 24 para filhos de funcionários da Siderúrgica Nacional, que patrocinavam uma escola espetacular, tempo integral, salário mínimo a gente recebia na época, né, batia ponto, né? Foi um espetáculo, E eu precisava, né, de aprender matemática, né? Aí eu peguei os 4 livros de ginásio, né? Eu me lembro, Oswaldo São Jorge, né? E tinha o Cecil Thierry também. Aí eu comecei a ver, né, desde o primeiro livro, né? E eu observei, né, que a matemática era uma sequência, né? Um capítulo dependia do outro, né? E aí eu fui estudando, fui gostando, né? É piramidal, né? É piramidal. A matemática não adianta você, né? Vou levar até para o ensino fundamental, né? Não adianta você querer resolver a equação, né, do primeiro grau se você não souber a fração. Não adianta, você não vai resolver. Aí você acha equação, geometria, você não consegue resolver problema de geometria, né, sem saber aquela parte de álgebra do ensino fundamental, né? Não adianta. Então, uma vai puxando a outra, né? A equação puxa a fração, a geometria puxa, né, a equação, né? Então vai assim, né? Aí eu comecei a ver, nessa sequência, né? Não comentei com ninguém, tá? Mas meu objetivo era a escola técnica, né, para depois pular para a engenharia. Meu objetivo era, né, ser um doutor Cláudio na vida, né? Se bem que engenheiro não é doutor, mas era chamado de doutor. Tudo bem. Aí eu vi, né, como os próprios livros, né, eram repetições um do outro, né? Eu tinha o Cecil Thierry e tal, muitos exercícios e tal. Então eu vi que a matemática era uma sequência, né? E observando isso aí, né, quando eu entrei na escola técnica, a minha base matemática era altíssima mesmo. Tá? Eu não tinha problema mais na matemática, não tive. E comecei a gostar, né? E paralelamente gostando de português, né? A parte inglês, né? Geografia, história, não foi? Né? Aí eu fiz uma escola técnica, vim para o Rio, né? E aí, minha história depois, até chegar ao PhD, eu vou contar depois. Bom, o que eu faço? Né? Primeiro, eu não consigo, né, dar aula, né, olhando para um papel. Ah, professor, mas alguns vídeos seus o senhor escreve. Eu escrevo só para ganhar tempo, né? Porque realmente botar cores e tal, né? Eu escrevo, né? Mas o que eu escrito ali tá no meu sangue, tá? Então, e eu tenho visto, né, vários alunos, né, me elogiando, tá? E reclamando. Até o último agora, né, o Vitor, muito gentil, né, o professor falou lá, né, tensor de Levi-Civita, né,
Ele não achava, não entendeu nada. O problema é o seguinte, tá? Agora é para os professores, tá? Eu tenho legitimidade para falar, que eu já orientei mais de 40 teses, né? Meus alunos, né, eram professores do IME, tá? Só para vocês verem o nível, né? Então eu posso dizer, tá? E vários alunos também na época me pediram para o professor, né? Grava, faz uma reunião com os professores para dizer, né? Então tem umas atitudes minhas, né, que eu gostaria de passar para os próprios professores, tá? Evitem levar papelzinho na mão, evitem dar aula com transparência, né, slides, nada, né, entendeu? Evita fazer isso. Por quê? Por quê? Pela minha experiência, né, eu tenho uma receptividade muito grande por parte dos alunos, que eu agradeço muito, né, que é o seguinte, vê um teatro, né? Imagina, você vai a um teatro, o ator, né, ele pega um papelzinho e começa, né, a atuar lá, entendeu? Com um papelzinho na mão, todo mundo sai fora do teatro. É a mesma coisa o aluno, gente. O aluno sente quando o professor sabe ou não sabe. Ele sente. Tá? Então, primeira coisa, evitem papelzinho na mão. Agem como se estivesse falando para um público num teatro. Né? Você tem que se empregar, né? Tem que se doar. Tá? Um outro detalhe importante, que eu sempre falei, eu falava isso em sala de aula, pior ainda, né? O professor, né, no teatro, né, você não é interrompido, né? Repete, né, aquele texto ali, aquela parte daquele... Não, você não é... A aula você é interrompido. Então você tem que se doar muito mais do que um ator, né? De uma novela, de um teatro, né? Porque você no teatro, na novela, você não é interrompido. Mas na aula você é e deve ser interrompido. E eu sempre falei para meus alunos que a dúvida, ela faz parte da aula. Né? Até hoje, semana passada, eu estava conversando com um seguidor meu que faz doutorado, né? Na UERJ, né? E ele gosta muito da aula e gosta muito dos meus vídeos. Ele estava dizendo, né, que ele dá aula numa universidade, né? E os alunos estranharam dele repetir a dúvida. Estranharam. Ele me disse, ele sabe, ele é do meu canal, ele sabe o que eu estou dizendo. Né? Que ele achou estranho, né? Mas professor, o senhor repete a dúvida? Olha que absurdo um professor falar isso. Olha, um absurdo, né? E ele estranhou, né? Lógico, eu repito 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso é o verdadeiro professor. Né? Então, a maioria, né, leva a folha, né, copia, joga, o problema é joga no quadro, cobra, isso que é o problema. O professor, desculpe a expressão, né, é não ter senso. Como é que um professor leva uma folhinha para a sala de aula e cobra prova sem consulta? Diga para mim, né? Eu acho isso um absurdo. Imagina o professor com uma folhinha na mão, dar aula com aquela folha. Se ele perder a folha, né, ele não pode dar aula, ele não dá. Porque a aula dele é baseada na folha. Né? Então, aí ele chega na prova sem consulta. Olha que absurdo isso aí. E o que acontece a maioria das vezes. Né? Não estou falando de Existem professores excelentes. Eu tive professores excelentes, tá? Tanto no meu curso de PhD, né, como no meu curso na graduação, né, professor, na escola técnica, professores excelentes, tá? Por favor, tá? Eu estou falando com aqueles, né, a carapuça vai entrar, tá? Eu não estou falando com os bons professores que eu tive, né? Mas isso é uma reclamação frequente, né, dos alunos. Eles reclamam via Gmail. Tá? Alguns, né, porque eu não tenho tempo de ver os comentários, né, mas por favor coloquem. Tá?
Tem comentário exatamente falando que não entendeu nada, que não sei o que lá, está desmotivado. Sabe? É exatamente isso aí. Né? Que o professor ele não age como um ator. Né? Ele não age. Não, e tem que agir. É que eu falo sempre. A dúvida, mais de 15 mil alunos eu já tive. Tá? Ele sabe o que eu falo, a dúvida faz parte da aula. Por quê? Quando o aluno expõe a dúvida, professor, estou falando com você agora. Quando o aluno expõe a dúvida, muitos alunos, né, eles têm a mesma dúvida daquele aluno. Só que eles não têm coragem de falar. Né? Então, o aluno que pergunta é um aluno, para o professor ruim, né, ele é corajoso. Né? Aí os alunos que não estavam entendendo, quando o professor explica lá com a folhinha lá e tal, né, isso enriquece a aula. Então, dúvida, professor, né, ela enriquece a sua aula. Né? É ela que é o chamado feedback, é o retorno, né, do que você está ensinando. Né? E um detalhe que eu falo sempre, né, isso aí em qualquer texto, né, está no meu playlist, né, como se escreve uma dissertação de mestrado e doutorado, né? O professor tem de dizer o que ele está fazendo, por que ele está fazendo e como ele vai fazer. Né? Até o exemplo que eu sempre dou, né? Que geralmente, né, o professor entra na sala de aula, né? Ele fala o que, aí bota no quadro como, né? E não fala o porquê. Né? Aquela aula chata. O aluno está lá sentado e não está sabendo, né, o porquê daquilo ali. É o que eu falo exatamente ao contrário dos políticos, né, geralmente. Né? Os políticos eles falam o que ele vai fazer e por que ele vai fazer, para ele ganhar voto. Né? Aí quando chega ele lá ganha lá para, né, um cargo lá, né, vereador, prefeito, qualquer presidente, né? Aí ele não tem o como, porque ele não tem dinheiro, né? A verba não chega, como é que ele vai fazer o como? Né? Então é isso. Então o professor, né, ele tem que falar o que, o porquê, né, e o como. Aí ele enriquece a aula. Tá? Então eu estou dizendo isso aí, né, exatamente em resposta, né, a muitos alunos me escrevem, muito. Né? Não comentam, alguns comentam, tá? É impressionante. Tá? Me agradecendo, tá? Que a aula tal, né? Entendeu? Foi muito, né, complexa, né? O professor não explica, ele não explica, porque ele tem o papelzinho na mão. Como é que ele vai? Né? Ele vai repetir, né? Ele vai repetir o que está no papel. Então ele não vai ensinar. Né? E fica irritado, hein? Ele fica irritado. Professor que não é professor, né, ele finge, né, certo? Ele fica irritado quando o aluno apresenta dúvida. Né? Esse é um péssimo professor. Péssimo. Então é isso. Não é nada, um desabafo raivoso, não tem nada disso. É só para dar uma resposta, né, aos meus alunos, aos meus seguidores. Eu tenho muito orgulho, né, de dar essas aulas para vocês, né? E a receptividade está cada vez aumentando mais. Né? Está aumentando o número de seguidores. Tá? Eu vou para o número de views, vou para 300 mil views. Tá? Que é pouco quando você pega, né, esses artistas aí, né? Lógico, mas o meu canal é específico. Né? É específico. Né? Tudo que eu falo, né, por exemplo, fora da matemática, como eu estou falando aqui agora, né, é para enriquecer, sempre visando a parte de educação, a parte acadêmica, tá bom? Então é isso aí, boa sorte, mais uma vez, obrigado aí pelos meus seguidores, né, em divulgarem, tá? Para compartilhar, né, e pedir mesmo aos amigos para se inscreverem, para nós atingirmos 10 mil seguidores, 10 mil inscritos, tá? Então é isso aí.